que esteja gravando. Tá? Então, o que acontece? Veja bem, quando a gente tem aqui no logout aqui, só para a gente fazer de novo, vem aqui, ó, tem o Interbase instalado, certo? Ó, só para fechar aqui também, vou pegar aqui do menu iniciar, IB Console, clica duas vezes, ele vai abrir com SysDBA, aí a senha master key, tá? Aí ele abre aqui. Às vezes demora um pouco para abrir ali, tá? Mas ele vai abrir, beleza? Aí vem database, aqui, então vai criar um database. Criar o database, então aqui eu vou colocar dentro C, /, UDC, ELP4, vou colocar lá, banco 2016, .gdb, certo? Aqui o conjunto de páginas eu vou deixar com 4 mesmo, certo? Na verdade depende do tamanho do bloco que você vai utilizar. Vocês viram isso, estão dentro do conceito de sistemas operacionais, tem a ideia de blocos lá, de memória. É o mesmo conceito de bloco que vai ter aqui no banco de dados. Ele vai criar o que? Um conjunto, um tamanho, um bloco de quanto que ele vai passar dentro da tramitação do banco de dados até o usuário, certo? Então, quando os bancos que a gente vai usar vão ser relativamente pequenos, 4.096 está um tamanho bom. Conjunto de caracteres, né, Windows 52. Aqui o banco, vou colocar lá, banco 2016. Esse 6.5. Tá? Ele vai demorar um pouquinho. Ok? Ele demora mesmo, tá? Então, aí criou. Ok? Aí vem aquela ideia lá que a gente tem de que vai montar os scripts lá, né? Create table. Aqui, ó, vamos colocar lá. Como é que fica aqui, ó? Create table países. Coloca lá. Pod país integer primary key. País varchar 50 not null. DDI varchar de 5. O DDI não é obrigatório. Sigla varchar de 3. E aqui, aí fecha. Vou fechar aqui. Fecha aqui. Aí criei o país. Aí vem estados. Código estado, UF, código país, integer, not null, referências, países, código país, que é o nome do atributo que está lá. Né? Então, o que você tem? Geralmente, o banco de dados, a gente cria o script aqui, né? Vem aqui no SQL e joga o código aqui. Dá o relâmpago. Aí aqui vem a diferença de um SGDD para outro. Não é a questão disso. Leia o erro lá que estou dizendo. Tem que entender o seguinte: nós temos cada sistema gerenciador de banco de dados é um banco de dados, certo? Firebird é um, Interbase é outro, MySQL é outro, Postgres é outro, cada distribuição tem o seu dialeto. O que é que ele está reclamando ali? Não, é obrigatório colocar na chave. Entendeu? Na chave primária? Sim. Nos outros eu coloquei. Eu coloquei aqui, exatamente. Sim. Entendeu? Então, porque existe, vocês já viram que existe banco de dados e existe sistema gerenciador de banco de dados. É a mesma coisa? Não. O que é o sistema gerenciador de banco de dados? E o que é banco de dados? Que armazena os dados. Então, cada sistema gerenciador de banco de dados, ele tem um dialeto, ele tem uma sintaxe própria. Não dá para dizer que todos são iguais.
parecidos. Isso, eles são parecidos, mas não são iguais. Tá claro? Entendeu a diferença aí do conceito? Aí, você vê aqui dentro do tables, tá lá as 3 tabelas criadas. Tá certo? Ó, vamos continuar aqui, daí a gente tem o seguinte, né? Vamos inserir os valores lá, né? Insert, into, países, código, país, DDI, sigla. Values, 10, Brasil. O ideal é que seja sempre em caixa alta, né? Mais 5. Obrigado por colocar os atributos, depois fazer o passo, insert. Foi o que a gente comentou na última aula, né? Na sequência correta, eu não preciso colocar o Eu vou dizer o seguinte, eu prefiro que coloque sempre. Para não acontecer que nem o nosso colega. Ainda mais para o Varchar, né? Não importa, para não colocar valores errados onde não deve, certo? Colega. Não sei. Quem é o colega? Não é legal esse tipo de coisa. Pode chamar de. Pode chamar de. Ok? Insert, into. Aí. Outro dia você estava se batendo para colocar essas coisas aqui no banco, não era? Não? Deu tudo certo? O que é que você estava falando outro dia aí? Não tinha nada? Você estava falando? Na aula de banco lá? Não. Ó, já acabou de se entregar. Não, sou eu. Eu precisaria. Tá lá. Então, vou colocar o insert do país, insert into estados, pode estado, dada federação, código, país. Values. Então, vamos lá, 102. Alto Paraná. Alto Paraná. Como é que é? Não. 11. Eu posso colocar qualquer valor ali que funciona? Não. Insert into estados. Estado, UF, código país, values, 103. Santos. Faço a menor ideia de ser a sigla aqui, 12. Certo? Vamos dizer que seja esses aqui. Então vem aqui. Ctrl C aqui, tem o código SQL aqui e manda executar, certo? Vem aqui, dou um commit, vamos rodar. Aí você vem aqui, dá um select,
vocês vão estados. A ideia aqui, tá lá, foi criado. Tá certo? Tranquilo até aí? Beleza. Então, a parte que nos faltou é a parte que cabe ao Delphi lá, certo? Tem. Tem necessidade de a gente colocar? É o mesmo princípio, não é? Ok? Vamos prestar atenção aí. Vamos ligar o monitor. Vamos lá. Então, o que acontece aqui no Delphi? Ixi. Bom, aqui é um projeto novo, e aqui no novo nós vamos ver aqui Data Module, que é o tal do módulo de dados, certo? Que é onde a gente parou na última aula. Aí dentro do módulo de dados, vou pegar a aba Interbase. Dentro da aba Interbase, eu vou usar o banco de dados, né? Que eu vou renomear ele como sendo nome de banco, certo? Que é o nome que eu tenho. Eu vou conectar aqui um cara aqui que eu chamo transação. Aí, fundamento de transação, vocês veem lá com o Source no banco de dados. Pode perguntar para ele, chamar ele de trans. E eu vou criar um dataset para cada uma das tabelas que a gente tem lá. Aí aqui eu vou chamar de D7 países, certo? Vou criar um outro. D7 estados. E vou chamar o outro de 7 cidades, certo? São as 3 tabelas que a gente tem criado lá, né? Como é que a gente faz o vínculo? Veja bem, primeiro eu venho aqui no banco, ele é local, eu vou lá onde que ele está. Ele está dentro do C, DC, LP4, Banco 2016, usuário CIS, DBA, a senha, master, key em minúsculo. Aqui eu vou colocar o mesmo conjunto de caracteres que eu defini lá na criação do banco. Vou tirar esse login prompt, certo? Venho aqui e mando testar. Conexão com sucesso, certo? Então, dou um OK. Aqui atrás escondido. Aqui. Eu venho no transação eu vou dizer qual é o banco de dados que eu vou estar conectando. Está aqui. Conectei. Eu vou vir aqui no dataset e vou dizer também qual é o banco que eu estou usando, que é o banco. Vem aqui. Aí nesse cara aqui, eu venho com o botão direito e vou vir em D7 Edit SQL. Aí aparece todas as tabelas. Então, a tabela que eu vou usar é a tabela países. Eu clico 2 vezes aqui. Aqui eu digo que eu quero todos os atributos. Clico 2 vezes no asterisco. Coloco o asterisco lá. Dou um OK. Venho aqui, clico no botão direito de novo. Vou em Dataset Editor. Aqui eu mostro todos os campos que eu tenho da tabela países. Certo? Quando eu for fazer update, a chave primária é o código do país. Aí no update eu não vou usar o código do país, não vai fazer update. Vou segurar o Shift e marco os outros campos que são. País vai. Ele é um campo normal, não é? Ele é chave. Key significa o quê? Chave. Então, quando eu tenho esse formato, daí eu vou vir aqui. Vou colocar Select Primary Key, que é esse cara que está aqui. E vou clicar em Generate SQL. Aí ele vai fazer o update, quando eu modify. Vai fazer o insert, colocando os campos.
vai fazer o delete, quando é para excluir, e vai fazer um refresh, que é o select. E dou um OK. Certo? Cliquei no botão direito de novo, fiz Dataset Editor. Vai em Filters Editor. Aqui não tem nada. Clique no botão direito. Vou mandar adicionar todos os campos. Ele vai trazer todos os campos aqui para mim. Certo? Cada campo desse, na verdade, eu tenho aqui, ó, vinculado as propriedades dele. Observou que as propriedades mudou aqui, ó. Eu venho aqui para código, aí aqui eu já mostro o código do país. Tá vendo aqui? Ó. As propriedades do banco. As propriedades do banco, daquele atributo. Ó, aqui eu poderia colocar aqui simplesmente read only. Vai ficar read only, certo? Eu mexo com as propriedades. Eu não quero mostrar o campo. Aqui tem visível. Posso colocar false. Não vai mostrar o campo. Vou deixar tudo como está aqui. Certo? Da mesma forma, eu vou vir aqui no segundo aqui. Eu vim aqui e vou pegar, clique no botão direito, venho no D7 SQL. Desculpa. Aqui database primeiro, coloco aqui banco. Vinculou. Né? Eu vim aqui na cidade, vou fazer a mesma coisa já para não ter problema. Vinculei. Certo? Tanto cidade quanto estado. Aí o que acontece? Está aqui vinculado. Aí eu tenho o seguinte, venho aqui, clique no botão direito, edit SQL. Aqui eu estou dizendo, vai ser status. Clico duas vezes, ele coloca select asterisco com status. Venho aqui embaixo fields, vou colocar asterisco, vai me trazer todos. Dá um OK. Clico no botão direito, primeiro foi no edit SQL, né? Aí vem dataset editor. Aí vem o quê? Vou colocar o código aqui e vou marcar o restante. Chave primária, quem quer o quê? Chave primária. Select primary key, generate SQL. Ele vai gerar os códigos correspondentes para, certo? Para o estado. Salvei. Clique no botão direito de novo. Já vim no Edit SQL, já vim no Dataset Editor, Fields Editor. Vem aqui. Clique no botão direito. Adicionar todos os campos. Vai lá e me traz todos os campos. Certo? Beleza. Já fiz para dois, vou fazer para o terceiro. O banco está vinculado. Eu venho aqui. Edit SQL. Cidades. Asterisco. OK. Vem aqui de novo. Dataset Editor. A chave primária. Marca o resto. Select Primary Key. Vai pegar como chave só aquilo que está selecionado, como key, certo? E gera os SQL. Ok? Então, gerei os três. Certo? Oi? Falta vir aqui, em Fields Editor, clique no botão direito, mando adicionar todos os campos. Está lá todos os campos. Tá aí, beleza? Tranquilo? Mando salvar. Bom, vamos ter que criar um novo projeto aí, né? A última aula que a gente teve gravada, foi já dia 30. Isso daí você salva dentro da pasta do Delta, né? Não com o banco, né? É um arquivo do Delta, isso aí. Esse é um arquivo do Delphi. Vou pegar aqui a pasta que está aqui, que foi a última que a gente fez. Vou mandar colar aqui. E vou mandar mudar aqui, dar um rename. Até aqui a gente tinha mexido com lista. Estamos no mês 10, dia 18. Está quase pronto para outra prova já, né? Vem aqui. O que vai acontecer? O banco ficou salvo aqui fora. Aqui, banco 2016. Oi? Não precisa colar lá dentro. O que nós vamos fazer? Esse é o projeto novo que a gente tem, certo? É isso? Esse é Unity 2 aqui, na verdade eu não tenho, só tenho praticamente o Data Model, certo? O que seria Unity 2? Vou
cancelar, não tem unit 2, certo? Vou salvar esse cara aqui, ó, o form aqui, ó, formulário, data model, eu vou dar o name dele de DM, certo? Vou mandar file save as, e aqui, 2016, 10, 18, colocar o DM, né? Por todas as nossas units tem o na frente, não é isso? Certo? Vamos salvar data model. Então, vamos só checar. Eu tenho aqui. Ó, passou a aparecer um cara chamado DM. Com a data de hoje, o horário de hoje. Existe uma boa possibilidade de ser esse cara, né? Acreditamos que seja. Então, o que a gente faz? Lá na conexão, eu queria ver lá o que você colocou lá na conexão. No banco, isso que eu coloquei. A transação foi só um negócio, né? Na conexão, você só colocou um banco, né? Só coloquei o banco, mas vamos abrir ele aqui. Ó. Nós vamos, ó, cliquei 2 vezes na transação. Nós vamos usar esse cara aqui, ó. Git commit. Tá? Só isso. Ok? Dá um ok. Tá? Bom, o que acontece aqui é o seguinte, veja bem, o banco aqui está conectado, certo? No outro dia, na aula passada, a gente não conseguia conectar o banco, porque ele dizia que o banco não estava ativo, certo? Agora eu já consigo conectar. Aqui, ó, consigo ativar aqui também, certo? E venho aqui em países, consigo ativar ele também, certo? Tudo bem até aqui? Muito bem. Bom, vamos entender assim. Eu salvei esse cara, só o data model, salvei lá na pasta da data de hoje. O restante do que tem aqui, na realidade, não tem nada. Só tem o data model, que é esse cara aqui. Tá certo? O restante não vou fazer nada. Então, eu vou vir aqui, vou mandar o closeout. Salvar o projeto? Não vou salvar o projeto. Tudo bem? Eu vou vir aqui, ó, vou mandar abrir um projeto já existente. Só ali, só. Só salvei o data model. Tá certo? Tudo bem até aí? Beleza. Então, o que acontece aqui é o seguinte. Eu ia fazer um teste que eu acabei esquecendo de fazer. Mas vamos lá. Lembra a ideia da controle para dar o país aqui? Eu só vou colocar um formato aqui. Na verdade, acho que é melhor nem vincular com esse projeto que está aqui, só para a gente não ter que refazer ele e não criar um processo novo que possa gerar confusão, tá? Então eu preciso fazer um teste, que eu mudei a arquitetura esse semestre. Eu vou fechar tudo aqui, vou abrir um projeto novo mesmo, só para mostrar como é que funciona a questão do data model aqui, tudo bem? Então, eu vou dar um new com nova aplicação. Dentro dessa nova aplicação, eu vou criar uma cópia, vou criar uma pasta em branco aqui. 2016, 10, 18, B. Vou pegar o data model só que eu criei aqui da Estou pegando esse cara aqui, certo? Venho aqui na minha versão B, coloco ele aqui e dentro do meu projeto novo que eu abri, eu vou fazer o seguinte, espera aí. Eu vou abrir o data model.
Estão lembrados que na aula passada a gente comentou que eu comentei que tinha dois casos que a gente vai trabalhar, né? Para cada tabela, ó, ia ter um único banco, uma única transação. Mas ia trabalhar com um dataset para cada um, certo? E vinculado com esse, nessa pasta Data Access, eu vou criar um Data Source para cada um. E a diferença do Data Source, eu vou chamar ele simplesmente DS países. Em vez de chamar D7, vou chamar de DS, certo? Estados e DS cidades. E aqui a questão com relação também. Primeiro que o dataset ele já está na mesma aba que do Interbase. Então eu coloquei o database, a transação junto com o dataset, D7, certo? O data source eu vou buscar no Data Access. Né? Data Access significa acesso a dados. Tá certo? Então o que acontece? Veja bem. Eu venho sempre no sentido de cima para baixo. O dataset ele também tem um campo data source, mas eu não mexo no campo data source do dataset. Certo? Então, dentro do data source aqui, países, então eu venho aqui, ele coloco 17 países. Esse outro cara de cá na cidade, no estado, coloco 17 estado, e aqui no cidade, coloco 17 cidades. Certo? Entendeu o processo? Eu coloco no único sentido, não volto para o de trás. Se eu voltar no de trás, só para mostrar, ele também tem o campo data source. Mas o campo data source do dataset fica em branco. O source tem que pegar um set novo ou uma contrário? Oi? O source tem que pegar um set novo ou uma contrário? Data source que sempre vai receber. Tá certo? Então, veja bem, a gente tinha, quando trabalhamos com o formato do formulário, a gente montou lá, aqui na aba, a gente colocou um campo edit lá, colocamos um botão lá no final, definimos botões lá embaixo, foi isso? E colocamos o que está no Win 32, pegamos uma grid aqui, um list view aqui, e colocamos ele aqui, tá certo? Agora nós vamos mudar um pouquinho esse formato, tá? Nós vamos trabalhar com esse cara aqui, ó. Data Control, certo? E esse cara, Data Control aqui, nós vamos trabalhar com esse camarada aqui, que na prática ele é uma grid, certo? Por que a gente trabalha com esse formato dentro, vamos dizer assim, esse aqui no formato web não será possível, mas no formato desktop ele é possível, certo? O que é esse cara aqui? Veja bem. Como eu disse, aqui não está na arquitetura que nós estamos trabalhando, certo? Deixa eu só no código aqui. Ó, dentro desse cara aqui, ele tem a propriedade data source aqui, tá vendo? Certo? Aí aqui, como, vamos dizer assim, supostamente eu não tenho aqui ele vinculado, Esse que a gente está fazendo seria o consulta? eu estou só mostrando uma parte dele só para a gente entender. Não estamos fazendo ainda consulta, porque o consulta em si, eu vou mostrar na arquitetura que nós estamos trabalhando, certo? Esse não está na arquitetura, é só para mostrar a função do campo ainda. Então deixa eu... Só um minutinho. Vou não pressionar o botão errado aqui, só um minuto. F11.
É que você vai postar. Não, já descobri qual que é. Ok. Eu vou colocar aqui o uses o DM, certo? Que vai fazer com que dentro do meu formulário aqui ele passe a aparecer o recurso do data model, certo? Aqui passou a aparecer porque eu coloquei uses lá, certo? Aí eu coloco países aqui, certo? O que acontece com esse cara aqui? Bem, vamos abrir o data model aqui. Tá ativo. Tá, ok. Voltamos aqui. Seu not found. Só um pouquinho. Salvar o projeto aqui. Vamos pôr o nome aqui, né? FMM teste. FMM teste. Projeto. Teste. Vou habilitar só um pouquinho. Módulo 11. Não está nem rodando na realidade, tá? Aqui, ó, no modo edição. O que aconteceu? Que nós fizemos lá no ID Console, certo? Então, o que nós temos de vínculo que faz aqui? A ideia aqui é mostrar o vínculo, certo? Dentro do data model, quer dizer, data model, como eu disse, significa módulo de dados, certo? Dentro do módulo de dados, a gente cria os vínculos. Os vínculos que a gente tem no módulo de dados são quem? Eu tenho o banco de dados, a qual eu digo caminho, como está vinculado lá, certo? Desabilito o login prompt, aqui eu vou ter os comandos aqui, strings, parâmetros, que vão estar vinculados com ela. Eu venho aqui, tenho a transação, e daí o conceito de transação, o conceito de banco de dados, vocês vão ver com o professor Sidney, certo? Conceito de transação. E eu vou ter os datasets para cada um dos camaradas que eu tenho. Cada uma das tabelas que eu tiver lá, eu vou ter um dataset. Só que o dataset, set, aqui no caso, é conjunto. Data, dados. Conjunto de dados da tabela. Certo? Esse que é o princípio. Então, aqui ele está fazendo a amarração do conjunto de dados que tem na tabela. Certo?
É mais ou menos como ali no file, quando a gente usou arquivos, a gente criou um vínculo lá, criou um nome interno. Esse cara aqui que faz o vínculo em cada um dos arquivos que eu teria, supostamente. Certo? Agora, o data source, que é o outro camarada que está aqui, ele vai fazer o elo de ligação com a aplicação. Como se fosse o controller da OP. Não. O controller down nós vamos continuar utilizando. Certo? O controller down a gente vai continuar utilizando. Não é a mesma coisa. O que nós temos? Ele vai vincular data source. Source de origem. Origem dos dados. Origem dos dados para quem? Para a aplicação. Certo? Então, dentro nós vamos ter o database, que é o próprio banco de dados. No caso do Firebird ou do Interbase, ou de outros bancos de dados, como o Access, por exemplo, ele gera um arquivo onde está tudo ligado, está tudo junto. Você carrega aquilo lá de um lugar para o outro, você está carregando o banco de dados. O Postgres, o MySQL, o SQL Server, o Oracle, ele não está em um arquivo, ele está em um conjunto de arquivos que vai estar em uma pasta, vai estar em algum lugar. Você copiar ele de um lugar para o outro, não resolve. Não pense, por exemplo, que vai pegar o Postgres lá e vai criar o banco de dados e vai ter um arquivo lá que a gente vem aqui no... como tem aqui, ó. Eu venho aqui, cheguei aqui, ele tem... Se eu chegar aqui, ó, pegar esse cara aqui, que é o banco 2016.gdb, se eu transferir ele daqui, colocar ele no outro computador, todo o banco de dados vai junto com ele. Certo? O Access também funciona desse jeito. O Firebird também funciona desse jeito. Da Microsoft. Certo? Mas se você pegar o Oracle, o MySQL, pegar o Postgres, ele não tem um arquivo. Não vai adiantar você fazer isso, você não vai conseguir copiar o banco de dados de um lugar para o outro. O que você tem que fazer nesses casos? O que você tem que fazer, Eduardo? Oi? Fazer um backup. Também conhecido por um outro termo chamado? Não. Um dump do banco. É um termo utilizado. Não é isso? Quando você faz um dump do banco, ele vai trazer toda a estrutura das tabelas que foram criadas, você criou. Ele cria no formato de maneira que quando você for executar o script, todas as dependências vão estar antes. Ele vai criar todas as tabelas de maneira que não vai dar pau, certo? E todos os inserts também já vão estar no formato correto. Um arquivo TXT que vai ter uma cópia do banco de dados. Não é isso que acontece? Certo? Aí não dá problema, porque daí você consegue rodar o script e ele vai criar o banco de dados inteiro. Certo? Mas esses são conceitos que alguns gerenciadores de banco de dados, alguns SGDBs, trabalham de uma maneira, outros trabalham de outra. Certo? Da mesma maneira que tem o not null ali, no Postgres, você pode, sem colocar o not null, ele já cria como chave primária. Mas aqui no Interbase, se você não colocar, ele não deixa criar. Ele está dizendo que a sintaxe está errada. Certo? Então, esses são conceitos que dependem de banco para banco. Certo? Esse é o ponto principal. Né? E a questão que a gente tem é o quê? Que o banco de dados aqui em particular, para existir dentro da aplicação, eu tenho que fazer essas ligações que foram criadas aqui. Para não ser uma coisa que seja de difícil entendimento, vocês perceberam que sempre quando eu trabalho eu peço fazer 3 de uma vez. Não é isso? Por que criar 3 de uma vez? Porque daí sempre você faz a mesma coisa, vai fazer pelo menos 3 vezes. Mas o que acontece é o seguinte, sempre faça a primeira parte da conexão do banco, faça sempre ela junto. Certo? Porque daí já deu para fixar como é que faz. Se eu faço só uma e deixo, eles vão fazer uma só e não vai dar certo. Então não vai lembrar como é que faz. Certo? Faz todas, em vez de fazer uma só, fazer tudo que tem que fazer naquela uma, faz as etapas para cada tabela, todas as etapas para aquela tabela. Certo? Que facilita o entendimento e ajuda na fixação. Certo? E
como você tem regras diferentes para banco de dados, o que acontece é que vai gerar isso. E aqui é a mesma coisa, se eu chegar aqui, vamos supor, eu posso mudar o data source aqui, em vez de ser o data source do país? Posso. Em princípio aqui, ele não está vinculado ali. Eu posso vir aqui, coloco o estado, e venho aqui e reativo ela aqui. Aqui está falso. Eu ativo ela, automaticamente não aparece aqui. Certo? E tem outra coisa, aqui em cima ele está colocando como código, estado, código, do jeito que a gente colocou lá nos atributos, lá, certo? Eu posso querer mudar isso, né? Então quando eu venho aqui, ó, eu venho no edit, vou pegar o do estado, né? Que eu estou mexendo no estado agora, né? Vem aqui e está aqui, né? Field name está aqui, né? Não é caption aqui no caso, né? Aqui o nome do campo é display label. Não quero que apareça código estado, quero que apareça código. Ó. Apareceu código, certo? Não mais código estado, né? Aqui, eu quero que apareça, em vez de aqui aparecer, na realidade, eu venho, embora ele esteja vinculado com a grid, aqui, eu tenho que vir no dataset. Porque os dados, o conjunto de dados que tem, está onde? Dentro do dataset, certo? Então, vem aqui em Fields, vem no campo código do país, display label, né? Quero que apareça código do país. Certo? Aí vem aqui, ó, ele já mudou para código do país. Eu posso mudar outros campos aqui também, né? Vamos dizer assim, dentro desse cara código do país que está aqui, cadê? Eu posso colocar máscaras aqui, tá? Consegue. Depois que vocês virem os joiner com o professor Cid no banco de dados, a gente pode colocar. Mas depois, isso é outro caso, depois a gente vê. Você já viu, mas o resto do pessoal não viu, né? Certo? Não, claro que não. É só eles pedirem pro professor ensina para eles. Junção? Já viram junção? Professor Sidney? Hã? Não, então. Depois vocês veem. Fica tranquilo, depois vocês vão ver. Como é que é a pressa? Não, vocês vão ver. Vamos ver. Então, vamos ver. Tá certo? Então, vamos dizer assim. O que acontece aqui? Entenderam aqui o X da questão? Então, o que é que precisa chegar até o formulário? Não. Mas se a gente colocar o database dentro do formulário, daí nós vamos estar trabalhando no conceito Model View Controller, MVC. O negócio é chamar o database. Sim, mas aqui eu trouxe o database está aqui. Quem que está aqui? Quem que chegou aqui para... Será? Chegou. Quem que chegou? Não. Sim, o dado chegou, mas eu cheguei através de quem até aqui? Mais especificamente quem que tem? Data Source que trouxe. O Data Source que faz o elo de ligação com a view que vai trazer para cá. Exatamente. Então, nós vamos dizer assim, ó, o que nós temos para avaliar, tá? Vem aqui. Deu para entender aqui como é que funciona? Tranquilo o conceito aqui? Talvez seja necessário. Ixi, fechei.
Vamos ver de novo. A segunda vez sempre mais rápido. Olha lá, tá vendo? Então, o que acontece? Veja bem. Ó, nós temos um modelo do projeto que está aqui, projeto gráfico, que a gente trabalha com as camadas lá, certo? Eu vou ter o data model aqui. E o que acontece? Veja bem. Aqui, para a gente poder chegar até esse formato aqui, nós vamos, aqui na nossa DAO que a gente tinha até agora, nós praticamente vamos destruir essa DAO que existe, porque essa DAO está baseada, fundamentada em quem? Na coleção. Coleção. E é arquivo. Certo? Não é tanto sofrimento. Não é assim a coisa. Não é. Não. Esse negócio é necessário. Certo? O que acontece? Nós vamos tirar essa parte dos arquivos aqui. Vamos tirar a parte da coleção que está aqui. Certo? E nós vamos trabalhar aqui dentro, vai existir o data model. Certo? E a data model aqui, ela que vai fazer ligação com as tabelas, com o formulário. Nos formulários PAI, lá, form consulta, por consulta aqui, nós vamos retirar essa list view e vamos usar a camarada que está aqui, data control, que é a DB grid, certo? Vamos substituir esses caras aqui, certo? E um dos métodos que nós vamos ter que ter na controller, na DAO, que em vez do get coleção, nós vamos substituir que vai ter um get data source, certo? E o get data source vai buscar todo esse formato. Exatamente, tá? Eu só vamos fazer o seguinte hoje. Primeiro, agora eu vou parar de aula. Eu gostaria que vocês fizessem esse teste que eu fiz aqui com relação aos formulários, com as tabelas já criadas, certo? E colocar ele para vincular, para verificar se está tudo certo com essa parte. Nós já vimos a parte de criação das tabelas dentro do interface, certo? Agora, fazer esse vínculo criando dataset, criando database, transação, dataset e data source, certo? E fazer esse teste para verificar se está correto. Na quinta-feira nós vamos ter aula de novo, vou trazer os testes feitos com ajuste na arquitetura, certo? Eu fiz tem uma diferença na arquitetura desse semestre do semestre passado, não é verdade, César? Tá? E nessa diferença da arquitetura do semestre passado, eu estou fazendo um ajuste, eu preciso fazer um teste antes da gente colocar ele para rodar. Tá claro? Beleza? Tem? Alguém ficou com alguma dúvida nessa parte? Eu tenho dúvida, professor. Como que eu vou lá nesse modelo que eu tenho lá, não tem esse termo. Qual deve? 7. Aqui, ó, só baixar esse parado. Sim, mas eu já baixei um antes, que é pago, tem que Faz o pagar. seguinte, ó, tem um Dell que já instala junto com o deve instalar no seu. Já viu? Aqui, ó, já aqui. Tem, acho que nessa máquina aqui ele tem o Delphi Interface 6.0. Aqui, ó, vocês vão. Ó, aqui, ó. Esse que está aqui, ó, é o 6.1, esse aqui. 6 pontos. Esse baixo de graça ou é... Não, esse aqui ele tem junto com o Delphi 7, na verdade. Como ele falou ali. Tem uma frequency. É isso que eu tenho aqui. Agora, eu não instalar. Eu estou tentando instalar. Aqui, ó. Aqui, ó. Esse eu estou instalar. Ali, ó. Beleza? Interface 6.5. Tá, professor, a gente vai fazer isso aí com base no nosso projeto, né? No primeiro momento agora, é para fazer o teste só para a gente visualizar, sabe? Com base no nosso projeto de roupa, né? Isso, o projeto de novo. Beleza? Pra fazer com a roupa, então. Mas não é para mexer com a roupa por enquanto. Você vai fazer a ligação. Entendi.
Não, aí o último formulário sempre. Com roupa, sem roupa? Não, é melhor com roupa. É complicado. Né, Larissa? Melhor com roupa, né? É, eu também acho. Então, não pode dar problema esse negócio. Beleza? Tranquilo? Posso fechar aqui? Pode. Você vai postar quando, sim? Ah, eu esqueci de postar o outro. O senhor postou até hoje. Eu só tinha lá no genérico. Peraí,